A primeira definição é os PUAs. PUAs é uma sigla que significa Pick-up Artist. Os PUAs, a meu ver, eles não existem mais por causa do Me Too, por causa dessas falsas acusações de estupro que a mulher pode fazer pode fazer vários meses ou vários anos depois do relacionamento, e isso praticamente matou o PUA. Os PUAs, eles viraram os Red Pillers hoje em dia. Eles tomaram o termo Red Pill só para eles, sendo que eu nem sei se esse termo ele se desenvolveu no meio dos MGTOW ou no meio dos PUAs, mas enfim. De uma forma resumida, os PUAs eles são os homens que eles conseguiram tirar proveito da revolução sexual, da liberação sexual após a segunda onda feminista, a partir da década de 60. Quando o uso de camisinha anticoncepcional foi popularizado, se tornou massivo e a mulherada começou a ser mais promíscua. Então esses caras eles se aproveitaram disso. Eles tinham recursos ou tinham aparência física, tinham um papo e conseguiram fazer a festa. E com o tempo a gente vê que o feminismo e o governo ele foi criando cada vez mais mecanismos para limitar esses caras. Porque se tu for pesquisar a respeito de PUA, o cara tem todo aquele negócio de game, de linguagem corporal, de ficar fazendo técnicas e manhas para dar em cima de mulher e conseguir pegar o máximo de mulher possível. E muitas dessas técnicas é, por exemplo, mentir a respeito do teu emprego, atuar, desenvolver uma personalidade, ficar falando aquelas coisas que tu sabe que funciona, que faz a mulher cair pra ti. E daí com o tempo tu pode ver que, por exemplo, inicialmente não tinha essa distinção entre casamento, né, estável, ou estava casado ou não estava casado. Então a gente veio, os caras começaram a tirar proveito da mulherada, tirar proveito entre aspas, porque um tá tirando proveito do outro. Mulher também mente pra homem, então dane-se. Mas enfim, por causa desses caras, as feministas começaram a encher o saco, a mulherada no geral, pro governo, e daí surgiram leis, por exemplo, como a lei da união estável. Ah, se tu tá só morando com uma mulher enrolando ela, não, tu tá automaticamente casado. E daí depois vieram leis como as leis do no means no, que é simplesmente, o cara tá dando em cima da mulher, a mulher tá se sentindo assediada e tudo mais, é assédio, não sei o quê. E daí vem yes means yes, que é aquele negócio assim de consentimento entusiasmado, tu tem que afirmar o consentimento, que é aquela novela que veio dos últimos anos de... Tem cara que até tem gravador ou câmera no quarto dele pra garantir que a mulher que ele tá só lá passando a vara de forma casual não vá acusar ele de alguma coisa depois. E vai cada vez piorando, até desde a década de 90, ao começo dos anos 2000, surgiram aquelas leis imbecis que diz que se a mulher tá drogada ou tá bêbada, ela não é capaz de consentir. Ora, então ela é uma criança, ela não tem nem que ser livre, né? Porque a pessoa não é livre para beber e ser responsabilizado pelo que fez ou se drogar. E, enfim, muitos desses casos, até mesmo se o homem tá alcoolizado ou tá drogado também, ele não é considerado estuprado, é só a mulher. Então a gente já vê a hipocrisia aí. Mas enfim, então da década de 60 até ali 2000, 2010, os PUAs eles fizeram a festa. E daí, praticamente quando surgiu Me Too, Yes Means Yes, PUA morreu. Porque como é que tu vai manter uma cultura de sexo casual, de pegar o máximo de mulher possível, se tu ir pra uma balada, um bar, uma boate, pagar um drink pra uma guria, passar um papo nela e levar ela pra casa pra passar a vara, se tu pode ser considerado acusação de estupro. Até mesmo nos últimos 10 anos eu já vi alguns artigos aí de feminista dizendo que se o cara mente pra enrolar a mulher, é estupro. Então o PUA, ele praticamente quando chegou aí terceira, quarta onda feminista, a partir aí do ano 2000, quando surgiram todas essas leis, eles acabaram morrendo. E também tem um outro detalhe dos PUAs, é que assim, os caras são bem predatórios, eles se aproveitam do resto dos outros homens, eles ficam lançando livro, fazendo seminário e cobrando por esses livros, seminários. Hoje em dia eles fazem até treinamento online via YouTube. É um negócio bem imbecil e eles querem que a maior parte de homens continue sedento por buceta, continue escravoceta. Porque eles veem que se alguns homens deixarem de ser escravocetas e se tornar ao máximo, aumentar a quantidade de homens assim no mercado sexual, eles não vão ter para quem vender os seminários deles, eles não vão ter para quem passar as técnicas. Então se tornou um negócio
bem oportunista. E o mais engraçado é que eles é que inicialmente tiveram a rixa com o MGTOW, porque é uma coisa que eu já discuti em alguns hangouts. O PUA, ele é um escravoceta do caramba, ele coloca o sexo e a mulher num pedestal, ele quer fazer de tudo para conseguir isso e o máximo possível disso, e daí quando ele vê um homem que não dá a mínima para isso, ele surta, ele começa a atacar esse homem.